Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, vamos aí para as notícias de hoje. TV Globo parece que não irá passar aí os jogos do Campeonato Carioca, hein, pessoal? Vamos falar desse assunto. Também vamos falar aí da situação do zagueiro Anderson Martins, também aí do meio argentino que foi muito especulado no Vasco. Qual a real situação do jogador? E também vamos falar aí do Marrone, hein, pessoal, que o Vasco aguarda aí o pagamento para receber a grana vindo aí do Atlético Mineiro. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, só clicar aqui no inscreva-se aqui embaixo, dá essa força aí pra gente chegar a 90 mil inscritos, falta muito pouco mesmo, se inscreve aí, compartilha com seus amigos aí nas redes sociais, traz mais vascaíno aqui pro nosso canal. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Lembrando a galera que no final tem aquele salve aí para quem tá comentando aqui, elogiando aqui o nosso canal, pedindo aquele abraço para você, para sua cidade. Fica aí até o final. Bom, meus amigos, como a maioria de vocês já devem saber, o Campeonato Carioca vai ser retomado. O jogo do Vasco está marcado aí para o domingo às 4 horas da tarde, lá em São Januário, sem torcida, e o Vasco irá enfrentar o Macaé. O Vasco que depende aí de um resultado lá do Madureira, né? O Madureira tem que perder. Se o Madureira ganhar, o Vasco já está eliminado aí do Campeonato Carioca e pode ser que ele esteja eliminado dentro de campo, jogando ali contra o Macaé. O Vasco já tenha a possibilidade de nem mais disputar o título do Campeonato Carioca. Mas pode ser que a gente nem assista isso, pessoal. Devido aí ao impasse, a TV Globo parece que não irá transmitir mais os jogos aí do Campeonato Carioca. Estava confirmado que iria ser transmitido às 4 horas da tarde na Mamãe Globo, né, pessoal? A Mamãe dos Mulambo. E infelizmente não vai acontecer isso. Aparentemente a Globo alega ter problemas aí com a segurança do jogo e também problemas com o pagamento, já que Fluminense e Botafogo pode nem mesmo entrar em campo, a Globo pode nem pagar aí aos clubes o direito de transmissão, né, o direito de imagem da partida. E o Vasco, que queria voltar aí os jogos para receber essa grana, pode ficar aí pé da vida com os nossos dois rivais, porque eles são os maiores percussores do problema aí que está acontecendo da não volta do futebol e da não transmissão aí da TV Globo, porque o Fluminense alega que não tem segurança suficiente para voltar às partidas agora. O Botafogo fala que não tem tempo para treinar e que já vai jogar e não teve tempo nenhum para voltar aí aos treinamentos, e isso é muito complicado, já que a Globo só vai pagar aos clubes se tiver a rodada cheia, todos os clubes entrarem em campo aí durante a rodada do Campeonato Carioca. E o Vasco pode ficar chupando o dedo aí, já que queria muito contar com a grana da transmissão aí da TV Globo e infelizmente está bem longe de acontecer. Bom, pessoal, lembra dele? O meio atacante Nicolás Oroz, argentino, muito especulado no Vasco. Muitos vascaínos ainda acreditam que esse jogador possa vir para o Vasco. Nada disso, pessoal. O jogador já está fechado lá com o clube dos Emirados Árabes e não virá mais para o Vasco. Torcedores vascaínos acreditavam que ele poderia vir fazer o meio campo ali com o Martim Benítez. Não tem mais esse negócio. O jogador ficou esperando uma proposta do Vasco que não chegou. Chegou somente uma proposta formal para o Vasco saber quanto que o jogador recebia, aquelas coisas básicas, né? Para buscar informações do atleta. E o jogador talvez esperou demais o Vasco não agiu, não contratou ele e ele preferiu ir para os Emirados Árabes e infelizmente não será jogador do Vasco, pelo menos agora em 2020. Quem sabe no futuro o Nicolás Oroz seja jogador do Vasco. Eu esperava que o Vasco fosse contratar ele, era um bom jogador, daria muito certo ali no meio campo do Vasco, canhotinho, mas infelizmente a diretoria do Vasco demorou para agir e o jogador foi para a Arábia, pessoal. Bom, o jogador que já saiu do Vasco, esse não vai voltar mais por enquanto, né? É o Marrone. O jogador foi vendido aí para o Atlético Mineiro. O Vasco aguarda o pagamento do Atlético Mineiro, que daria na casa de mais de 16 milhões de reais. Até o momento não aconteceu esse pagamento e o jogador ainda não foi apresentado lá no Atlético Mineiro. Apesar de já ter saído oficialmente já a sua contratação e os clubes já oficializaram o negócio, o Vasco ainda não recebeu. O Vasco também teve aí problemas, né? Problemas sérios que poderiam causar uma penhora aí. Na segunda-feira, o juiz da 36ª Vara Civil manteve suspenso o processo movido pela empresa Barreira de Oliveira, consultoria jurídica empresarial, que cobram a dívida de aproximadamente 25 milhões do Vasco. Já teria sido negado aí pelo juiz e o Vasco não vai ter essa penhora. O Vasco tem muitos problemas aí com dívidas, corre sérios riscos aí de ter muita grana penhorada caso venda mais jogadores, né?
Mas a princípio parece que o juiz já liberou e o Vasco não vai correr esse risco com a grana que irá receber do Marrone. E o Vasco vai ficar aí no aguardo esperando esse pagamento. Eu já achava que o Vasco já tinha até recebido já essa grana do Atlético Mineiro, que infelizmente ainda nem entrou nos cofres do nosso clube. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar aí do zagueiro Anderson Martins. Se você tem rede social, provavelmente você já deve ter visto aí que o Anderson Martins está praticamente de saída do São Paulo. E aproveitando essa situação, muitos vascaínos estão achando que ele vai voltar para o Vasco, né? Muitas postagens e páginas do Vasco aí divulgando que o Anderson Martins, que aceitaria o Anderson Martins de volta. A real situação do jogador é a seguinte: ele tem contrato vencendo daqui 6 meses. O São Paulo já anunciou que parece que não irá renovar aí o seu contrato e ele vai ficar livre no mercado. Muitos torcedores vascaínos são revoltados aí com o Anderson Martins pelo que ele fez, né? Ele saiu do Vasco, poderia ter sido do Vasco, foi pro São Paulo, sequer foi titular alguma partida do São Paulo, muito contestado lá no Clube Paulista. Agora, pelos seus péssimos serviços prestados ao Clube Paulista, ele pode sair fora e ficar livre no mercado. E o torcedor vascaíno quer ele de volta, né? A maioria quer o Anderson Martins de volta e está achando que ele pode voltar pro Vasco. Não existe essa proposta aí do Vasco para trazer o Anderson Martins de volta. O jogador pode ficar livre no mercado, mas até o momento o Vasco não sinalizou que quer contratar o jogador. Ele já pode assinar, inclusive, um pré-contrato com qualquer clube aí do Brasil, inclusive o nosso Vasco. E infelizmente eu acho que o Vasco não vai contratar aí o Anderson Martins, até porque pelo que ele fez no passado, né? Se o Anderson Martins não sai do Vasco, o Castan obviamente não estaria jogando no nosso clube hoje. Foi um mal que trouxe um bem maior pro Vasco, né? Na minha opinião, o Castan é muito mais jogador do que o Anderson Martins, apesar do Anderson Martins ter conquistado a Copa no Brasil do Vasco naquela época, né? Junto com o Dedé, uma baita zaga, mas o que ele fez aí na sua última passagem com o Vasco, a saída dele totalmente turbulenta, no ano seguinte que o Vasco iria disputar a Libertadores, que precisaria aí do seu serviço, ele abandonou o Vasco, foi fechar com o São Paulo, sequer deu satisfações aí porque que saiu do Vasco, e infelizmente ainda tem muito torcedor que quer ele de volta. Eu não gostaria de ver mais o Anderson Martins aí no Vasco pelo que ele fez. No Vasco ele jogou muito bem, mas o que ele fez aí foi uma mancha muito grande aí na sua passagem pelo Vasco. Eu acho que não tem espaço mais do Anderson Martins para vir jogar no Vasco. Comenta aí, pessoal, se você gostaria que ele voltasse para a Colina. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comenta aí embaixo sobre aí o cancelamento da transmissão do jogo do Vasco aí contra o Macaé da TV Globo. Infelizmente, parece que não vai ter transmissão do Campeonato Carioca. Também fala aí sobre o Anderson Martins, que está sendo especulado, mas que não tem nada oficial aí de proposta do Vasco para trazer o zagueiro novamente. Também fala sobre o Nicolas Oroz, que não fechou com o Vasco, foi para a Arábia, devido aí talvez à demora do Vasco para formalizar aí uma proposta oficial para o atleta. E também fala sobre o Marrone. A grana do Galo ainda não entrou, hein, pessoal? O Vasco está aguardando. Bom, pessoal, agora é a parte que eu mando salve pra galera que tá sempre ligada aqui no nosso canal. Muito obrigado mesmo, tá sempre assistindo nossos vídeos, comentando aqui. Quero mandar um forte abraço aí pro Gleiton em Pesqueira, lá no Pernambuco. Muito obrigado. Um abraço pro Fábio em São Luís do Maranhão. O Nilton, ele pediu um salve pra sua irmã Deni Alves em Almerim, no Pará. Forte abraço, Nilton. Um abraço aí pra sua irmã. Um abraço também pro pessoal aí do Pará. Muitos paraenses aqui no nosso canal. Um abraço também pro Orlando, lá em Goiânia. O Gil em Macaé, no Rio de Janeiro. O Antônio Cunha em São Paulo. E pra fechar aí o Josué, ele pediu um salve pra Patrícia em Porto Seguro, na Bahia. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos. E tamo junto aí, Vascão!